Oi pessoal, eu sou Josué, estudante de agronomia da Uninter, e hoje eu vou apresentar um trabalho para vocês que é um projeto de assessoria em propriedades rurais. Então a gente pegou um produtor e fizemos aqui um trabalho de assessoria baseada na análise SWOT, né? Mas isso também com um tripé de sustentabilidade, certo? Então nós fomos lá aos dados do produtor. O produtor ele é aqui na cidade de Nova Olinda do Maranhão, Pedro Gomes, o nome dele, Fazenda Crocodilo. Ele tem uma propriedade de aproximadamente 130 hectares de terra, né? A gente foi lá e fez essa análise, né? Análise SWOT, das forças e fraquezas, né? E que ele enfrenta. Então as fraquezas dele lá, que a gente encontrou durante a nossa, todo esse trabalho de coleta de dados, foi a falta de capital para investimento. Isso aí foi uma das coisas que ficou bem claro, né? Ele não tem condições financeiras de fazer investimentos dentro dessa área. Ele também enfrenta problemas estruturais com cercas, né? Necessidade de manutenção na cerca. Ele também, a gente observou, pelo aquilo que a gente conversou com ele, que ele também tem uma falta de planejamento e isso impacta em toda a gestão do negócio, né? E ainda mais na parte técnica, não tem muito conhecimento técnico especializado em cima disso. E na parte econômica, uma das fraquezas que mais nos chamou a atenção e talvez uma das situações mais complicadas que ele enfrenta é a dependência de atravessadores para fazer a comercialização desses animais. Ele é uma fazenda de pecuária, então ele na hora da venda ele sempre cai na mão dos atravessadores na hora da venda. Agora, diante disso, a gente também ele teve tem um lado positivo da coisa, né? As ameaças que ele enfrenta, né, são as oscilações de preço do mercado, que isso aí os insumos, né, tudo ele acompanha o mercado, né? Então ele não tem como ele enquanto produtor não tem como barrando isso. Ele pode fazer um planejamento para tentar contornar, né? Secas prolongadas, né? É um risco e ameaça para ele. As cheias também do Rio Santo Antônio. A propriedade ele é banhada por um rio chamado Rio Santo Antônio. Então, às vezes, esse rio ele também tem um lado ruim da coisa, né? Concorrência com produtores mais tecnificados. Ele está bem localizado, né? Mas ele já tem alguém que já está batendo bem mais evoluído em todo o sistema de produção, né? Dificuldade também no embarque dos animais, dependendo do período do ano, né? Período chuvoso já é mais complicado por conta das cheias também do rio. Agora vamos ver aqui o lado das forças, nessa análise SWOT, que a gente detectou como força. A localização da propriedade ela é estratégica. Ela está em cima da rodovia federal, BR-316, e está só a 150 km de um frigorífico, um grande frigorífico em Santo Inês chamado Fribal. A presença do Rio Santo Antônio também é um ponto positivo para ele, porque ele é um rio perene e uma abundância de água durante todo o ano. Mesmo nos períodos secos, lá tem muita água. Ele também conta com uma boa infraestrutura básica, né, de sede, currais, né, ele também tem maquinários, plantadeira, tem toda a parte de equipamento, ele está bem servido. Tem um solo da propriedade também que é um solo de média fertilidade para boa, dependendo do talhão lá da propriedade dele, né? Então, isso aí são partes de fortalezas que ele tem. Oportunidades. Em plantação, ele pode estar usando o rio a seu favor, né? Plantando sistemas de irrigação, né? Para cultivo de forrageira, plantio de milho, e tudo que envolve a alimentação de bovinos. Parceria com programas de fomento também, porque ele se enquadra dentro do sistema de pequeno agricultor familiar. Então ele pode estar fazendo aí uma integração nesses programas do fomento, que nem um PENAI, né? É uma estratégia também que ele pode estar se fugindo dos atravessadores. Produção do seu próprio alimento, e o sistema ele se torna sustentável a partir do momento que ele planta o próprio alimento, ele produz o seu próprio milho, tudo que vai usar para a ração, porque ele está melhorando seu solo, estruturando seu solo, né, e alimenta os animais, e isso volta de novo, né? À medida que ele vai fazendo esse ciclo, ele vai se tornando sustentável, né?
possibilidade de acesso ao crédito. Ele não conta com acesso ao crédito, ele até comentou comigo que as instituições financeiras são bem restritas, né? Mas ele, enquanto produtor, ele pode estar usando o Pronaf e o FNE Rural, né? Que são duas linhas de crédito que pode estar atendendo a ele. Isso tudo que ele pode estar fazendo para mudar essa situação em que ele está lá, ele tem que, a gente tem que ser um tripé, né? Tem que ser com um tripé de sustentabilidade, né? E esse tripé, ele tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Ambientalmente correto, como que seria isso, né? Lá para ele? Então, proteção das áreas, preservação permanente na beira do Rio Santo Antônio, de córrego, de áreas, ele já faz isso, mas isso seria o uso racional da água e no manejo, né, sustentável de pastagem, né, não degradando essas áreas, fazendo uma lotação muito grande, né, onde ele vai degradar esse solo, né, e precisa estar revolvendo o solo, então isso aí mais corretivos e tudo. Então esse processo de manejo, acertar o momento certo de entrada e saída dos animais, mais um sistema de irrigação de maneira racional, irrigando no momento certo, na quantidade certa, ambientalmente correto. Socialmente justo. A geração de emprego no local, porque Nova Olinda do Maranhão é um local, uma cidade onde as pessoas não têm muito locais, ou não existe a questão trabalhista, ela é muito grande, há uma migração muito grande de pessoas para os grandes centros por conta da falta de emprego. Então aí, além de fixar a família no campo, ele poderia estar gerando emprego, né? E capacitando esses trabalhadores, né? E praticando as boas práticas agropecuárias, né? Economicamente viável, como seria isso no tripé, né? Diversificação produtiva, né? Integrando a pecuária e a lavoura. Então, no momento que a pecuária ela não está indo muito bem, remunera bem, então ele tinha uma área de lavoura que ele poderia estar vendendo ali o excedente e está fechando a conta, né? Produção própria de ração, né, para silagem, isso aí ia reduzir os custos dele, porque ele já compra bastante coisa no momento da seca. Então, muitas das vezes, essa compra de insumos, ela rouba parte do lucro dele. O que é que ele poderia estar fazendo para solucionar, que foi uma coisa que ele bateu forte comigo, a questão do atravessador. Como eu comentei, né, ele pode estar se enquadrando no PENAI, né, que é um fomento, né, do programa do governo federal para alimentação escolares e combate à fome, do Fome Zero. Mas também ele poderia estar fazendo aí um contrato de compra e venda, né, com frigorífico, e passando isso em cartório, com todas as cláusulas. Isso estava evitando de que ele tivesse, de repente, vender para o atravessador, como geralmente ele vem fazendo, né? A gente sabe que o atravessador, ele só faz ali a ponte de ligação, e muitas vezes essa ponte de ligação ela rouba muito do lucro do produtor, né? Agora a gente vai abordar aqui uma parte, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que é o chamado ODS. Então a gente vai lá na parte 2, né, da ODS, que é o Fome Zero e Agricultura Sustentável, né? Como eu falei, ele podia implementar, como solução para os problemas, implementar pastagens rotacionadas. Então ele coloca os animais lá, uma determinada altura de entrada, quando atinge a entrada de saída, ele tira aquele animal, já passa para o próximo piquete, fazendo uma rotação desses animais na mesma área, otimizando o pastejo, né? Isso é diminuir consideravelmente a degradação da área, né? Pastagem, que é o que hoje é uma realidade recorrente, não só dele, mas de todos os produtores. Produzir a própria ração na propriedade. E como que ele ia fazer um indicador para saber, medir se isso estava dando certo? Ele ia fazer aí a medição de arrobas por hectare ano. Então, ele ia começar a gerar aí uns índices, onde ele ia fazendo registro disso e ia acompanhando, né? Para ver se estava subindo, estava melhorando, né? Água potável e saneamento básico, né? É o ODS 6. Recomendações que a gente faz: reconstruir
bebedouros automáticos, para que os animais tenham uma água limpa de qualidade, né, na propriedade. Não está indo beber lá no rio, no córrego, na nascente, porque além de soterrar isso, destruir ali a área, ainda o animal tá consumindo uma água de péssima qualidade. É o momento que ele vai lá, aquela água ela fica turva, ele já não quer, os primeiros já bebem uma água melhor, os segundos não. Isso impacta também na produtividade dos animais e é um impacto ambiental. Manter as áreas de preservação permanente, né, como ele já vem fazendo, né? E como é que a gente saber se isso estava dando certo ou não? O indicador também poderia ser montado no percentual da área irrigada, né? E o uso racional da água. A área que ele está irrigando, ele fazer o acompanhamento, monitoramento dessas áreas para ele saber, esse ano eu tantos litros de água, né, por hectare, no ano seguinte, essa quantidade, como é que ficou, né, no meu gráfico, na minha escala, está fazendo esse gerenciamento. A ODS 8 é um trabalho que ela aborda um trabalho decente e um crescimento econômico. O que seria esse trabalho decente? Formalizar os vínculos trabalhistas, porque a maioria dos trabalhadores rurais de Nova Olinda do Maranhão, eles trabalham de maneira informal, né? Eles não têm carteira assinada, eles não têm seguro nenhum das leis trabalhistas. Então, assinar a carteira do trabalhador, do colaborador, capacitar ele. Existe o Senai aí, o Senac promove cursos, né? Porque lá ele vai precisar de pessoas que tenham qualificações para estar trabalhando dentro desse sistema que agora é um sistema moderno, com novas técnicas, né? Sistema de irrigação, né? Implementar controle de custo na propriedade, né? Então ele tem que ter um gerenciamento disso lá, né? Planilhas, né? Isso tudo informatizado de preferência, né? Para ele saber acompanhar os custos, né? Como é que está a produtividade versus custos, né? E o indicador disso, saber se isso está dando certo, é o número de trabalhadores formalizados, né, captados por ano. Esse ano eu comecei com quantos trabalhadores? O ano passado, né? Então, à medida que ele for vendo esses relatórios, vai vendo se realmente esses índices eles apontam se está dentro do esperado ou não. Vida terrestre é o ODS 15, né? Recomendações: implementar barreiras vegetais nas margens do rio. Embora ele já faça isso na propriedade, existem alguns pontos na propriedade em que já tem alguns sinais de degradação, né? Então aí ele fazer uma reconstituição, né, com mudas nativas nessas áreas para estar recuperando as áreas de APP, né, nesses pontos. Evitar o excesso de agroquímicos, usar o agroquímico racionalmente, somente a quantidade correta que precisar, né? E o indicador seria a área de APP recomendada, né? Então, esse seria o nosso trabalho, esses seriam os pontos que a gente identificou e os pontos de melhoria que a gente abordou aqui. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Agradeço a todos que ficaram comigo até o final dessa apresentação desse trabalho e nos vemos numa próxima oportunidade.